Glórias a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, e boa tarde para todos, em nome de Jesus Cristo. Quero nessa tarde vos trazer uma palavra de Deus para a sua vida e para a sua família. Que esta palavra que irei iniciar agora venha trazer bênção para você, venha abençoar a tua casa, venha trazer conhecimento, despertamento e libertação na tua vida espiritual e na tua família, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra que eu quero trazer nesta tarde se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, e no versículo 16. Amém? Êxodo, capítulo 20, versículo 16, aonde diz assim, ó: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Mais uma vez, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso está no livro de Êxodo, capítulo 20 e versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Uma das coisas a qual Deus abomina, a qual Deus detesta, é a prática do falso testemunho, a prática da mentira. Entre os 10, um dos 10 mandamentos, no meio dos 10 mandamentos, uma das coisas que Deus colocou é sobre o falso testemunho. Deus abomina, Deus odeia, Deus detesta a prática do falso testemunho. Muitas pessoas sofrem hoje em dia, muitas pessoas padecem por causa da sua língua, por causa de mentiras, por causa de calúnia, porque nós vivemos num mundo regido por Deus, dirigido pelo Senhor, e este mundo a qual nós vivemos, nós seguimos uma lei, que é a lei de Deus, a lei da semeadura. Eu colho segundo tudo aquilo que eu estou plantando. Tudo que eu planto, vai chegar uma hora que eu vou colher. Tudo que eu estou semeando, tanto bem como mal, vai chegar o momento da colheita. E muitas pessoas que as dizem que conhecem a Deus, que amam a Deus, que amam o Senhor, e dizem que são cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, porém, vivem na prática da mentira, vivem na prática da calúnia. E isso é uma das coisas que Deus abomina muito, que Deus odeia, é a calúnia, é a fofoca, é o disse-me-disse. Pessoas que são capazes de falar palavras pesadas, palavras
de calúnia, de mentira contra o seu próximo, contra o seu irmão. A Bíblia nos garante, nos diz, que Deus ama aqueles que vivem em união. Amém? Nós temos que viver em união, nós temos que viver em comunhão uns com os outros. Quando uma pessoa diz que ama a Deus, que teme a Deus, e vive na prática da calúnia, da mentira, fala mal do seu irmão, fala mal do seu próximo, fala mal do seu pastor, vive caluniando de todas as formas, como é que Deus pode habitar no coração desse? E como é que a pessoa pode falar que está cheio de Deus, que está cheio do Espírito Santo, e vive levantando calúnia? Se eu verdadeiramente estou cheio de Deus, se estou cheio do Espírito Santo, eu vivo na prática da justiça, eu vivo na prática da verdade. Eu não posso falar que eu estou cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, se eu vivo caluniando, se eu vivo levantando calúnia, mentira contra o meu próximo. Então, que Deus é esse que habita em mim? A Bíblia diz bem claro que o pai da mentira é Satanás. Então, quem vive caluniando, quem vive mentindo contra o seu próximo, até então, quem dirige essa pessoa não é Deus. Quem dirige é o próprio Satanás e não a Deus. Porque uma pessoa, quando ela é dirigida verdadeiramente pelo Espírito Santo, ela não levanta calúnia, não vive na roda dos escarnecedores, zombadores, não vive na prática da mentira. Amém? Não vive nessa prática. Ele procura sempre praticar a verdade, praticar a justiça, viver como nos diz e como nos orienta a palavra do Senhor. E aqui o Senhor diz em Êxodo 20, versículo 16: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Amém? Isso aqui é um mandamento de Deus. Aqui é Deus falando, ordenando para todos nós. Deus dizendo: não levante calúnia, não defame o seu irmão, não viva de fofoca, não viva de disse-me-disse, não viva levantando calúnias pesadas contra o teu próximo, porque da forma que você mede o seu irmão, você será medido. Porque da forma que você está julgando ele, você será julgado. Como eu sempre digo, nós estamos na lei de Deus, na lei da semeadura. Aquilo que eu planto, eu vou colher lá na frente. É por isso que tem muitos irmãos na igreja que não param de sofrer, sofrem. E pergunta: por que, Senhor, que eu estou sofrendo? Por causa da língua dessa pessoa. Essa pessoa não guarda a sua língua. Fala mal de todo mundo. Só não fala mal de Deus com medo de ir para o inferno. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui no livro de Deuteronômio. Deuteronômio,
no capítulo 19. Olha o que diz aqui no livro Deuteronômio, capítulo 19, versículo 16 até o 20. Quando se levantar uma testemunha falsa contra uma pessoa, acusando-a de algum delito, então as duas pessoas que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e juízes, em exercício naqueles dias. Olha aí. Se os juízes, depois de cuidadosa investigação, constatarem que a testemunha é falsa, que levantou falso testemunho contra seu irmão, farás com ela o que pretendia fazer a seu irmão. Assim, eliminarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem ouçam e temam e nunca mais torne a fazer tal mal no meio de ti. Glória ao Senhor Jesus. Aqui está dizendo bem claro: se uma testemunha se levantasse daquela época, na época da lei, contra o seu irmão, contra o seu próximo, iria colocar esta pessoa que levantou a calúnia perante o juiz da época, perante o sacerdote, perante o nosso Deus, e o investigar o que essa pessoa está falando, se é verdade ou mentira. Se é verdade ou mentira. E se fosse descoberto que aquela pessoa está falando é mentira, ele ia ser julgado perante todas as pessoas, para que todas as pessoas viessem a temer e obedecer ao Senhor. Então, meu amigo, se você vive nessa prática de levantar calúnia, se prepare, porque Deus não dorme, Deus é juiz, Deus é verdadeiro, Deus é fiel, e na hora certa você vai colher tudo que você está plantando. Tenha certeza disso, você vai colher. Não adianta. E principalmente, se você serve ao Senhor nosso Deus, você diz que é cristão e vive nessa prática, infelizmente, tu estás envergonhando o nosso Deus, a palavra, tu estás distorcendo a palavra, porque tu não estás praticando o que diz a palavra do Senhor. Olha o que fala aqui no livro de Provérbios, quem tiver Bíblia, acompanha esta mensagem.
E quem quiser pode compartilhar para quantas pessoas vocês quiserem. Provérbios, capítulo 12, versículo 17. Olha o que diz. O que diz a verdade manifestará a justiça. Manifesta a justiça. Mas a testemunha falsa engana. Provérbio 12, 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Aqui está bem claro o que o nosso Deus está dizendo. Aqueles que diz, que manifesta, que pratica a justiça, o que diz a verdade, manifesta a justiça de Deus aqui na terra. Todas aquelas pessoas que vivem na verdade, que praticam a verdade, elas estão manifestando para as pessoas o caráter de Deus nessa terra, que é a justiça. Porém, aqueles que vivem na prática do engano, da mentira, da calúnia, está manifestando o caráter de Satanás nas suas vidas. Infelizmente, é a realidade. Quem vive mentindo, levantando calúnia, fofocando, ele não está manifestando Deus na vida dele. Ele está manifestando o caráter das trevas, do diabo. Olha o que diz em Provérbio, de novo, no capítulo 24 e no versículo 28. Olha o que diz. Provérbio 24, versículo 28. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Não sejais testemunha sem causa contra o teu próximo, nem uses os teus lábios para enganar. Escutem o que diz a palavra. Provérbio 24, versículo 28. Não sejais testemunha sem causa contra o teu próximo, nem uses os teus lábios para enganar. Aqui está bem claro o que Deus quer de você, o que Deus quer de nós. O Senhor está aqui dizendo: não venha ser testemunha sem causa contra o teu próximo. Não vai testemunhar mentira contra o teu vizinho, contra o teu irmão, contra o teu próximo. Deus abomina, Deus odeia a falsa testemunha. Tenha certeza disso. Não sejais testemunha sem causa contra o teu próximo, nem uses os teus lábios para enganar. Não use a tua boca para falar mentiras. Não uses as tuas palavras para caluniar. Não use a tua boca para defamar. Não dê lugar ao diabo. Procure andar na justiça, viver como diz a Santa Escritura da Palavra de Deus. Não faça isso.
É por isso que tem muitas pessoas doentes na alma e no corpo físico. É por isso que tem muitas pessoas sofrendo, não sai da prova. Por quê? Porque dizem que serve a Deus, mas vive na prática da mentira. Aí Deus pesa a mão e não abençoa a pessoa. Por que Deus não abençoa? Porque a pessoa não quer prestar. A pessoa não quer mudar. A pessoa quer viver uma vida totalmente de engano. E se Deus é justo, Ele vai pesar a mão, vai tratar com essa pessoa, até ela aprender verdadeiramente a servir a Deus. Amém? Olha o que diz no livro de Provérbio, capítulo 11. Olha o que fala a palavra do Senhor. Provérbio, capítulo 11, versículo 9. Provérbio, capítulo 11, versículo 9. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. O hipócrita significa o fingido. O hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Mais uma vez, Provérbio 11, verso 9. O hipócrita, com a boca, danifica o seu próximo, mas os justos são libertos pelo conhecimento. Aqui Deus está nos dizendo que os hipócritas, o que é hipócritas? São pessoas fingidas, são pessoas que fingem que temem a Deus, que obedecem a Deus, mas são fingidos, são hipócritas, são mentirosos, pessoas que não praticam a palavra de Deus. Jesus, ele falou para a multidão da época: por que vocês me chamam de Senhor, 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 e não praticam a minha palavra? Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Olha o que Jesus está falando. Não adianta você dizer Senhor, Senhor, Senhor na igreja ou em qualquer lugar, dizer que Deus é o teu Deus. Se você não pratica a palavra, você é mentiroso. E Jesus declarou uma profecia: nem todos que me dizem Senhor, 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 entrará no reino de Deus, mas somente aquelas pessoas que praticam a palavra do meu Pai, do meu Deus. Não adianta falar que serve a Deus se não pratica a palavra de Deus. Se Deus ordena não levantarás calúnia com o teu próximo e vive nessa prática, você não está servindo, obedecendo verdadeiramente a palavra do Senhor. Você está fazendo papel de caluniador, defamador, de coisas a qual Deus odeia, Deus abomina isso. É por isso que Deus prepara logo e leva. É por isso que tem muitas pessoas que estão sofrendo por causa da sua língua. Medite nessa palavra. Pare para pensar como é que está a sua vida, em nome do Senhor Jesus.
Olha o que diz aqui no livro de Salmo 101. Salmo 101. Olha o que nos fala a palavra do nosso Deus. Salmo 101. Quem quiser pode compartilhar esse vídeo para quem você quiser. Amém? Daqui a pouco estarei orando por todos os enfermos, quem tiver com câncer, com AIDS, quem tiver com tuberculose, leproso, quem tiver com doenças, fique atento que irei orar para essa pessoa. Amém? Salmo 101, versículo 5. Olha o que nos declara a palavra do Senhor. Salmo 101, versículo 5. Olha o que diz. Olha o que Deus está aqui falando. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu, o Senhor, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Mais uma vez, olha o que diz, fique atento, para você compreender a palavra do Senhor. Salmo 101, verso 5. Aquele que difama, que fala mal do seu irmão, que calunia, aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu destruirei. É sério isso. É sério o que Deus está aqui falando. Aquele que difama, que levanta calúnia, que fala mal do seu irmão, que fofoca, diz o Senhor, aquele que difama o seu próximo, às escondidas, eu o destruirei. Aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, não o tolerarei. Aqui Deus está deixando um recado para mim e para você. Aquele que difama o seu próximo às escondidas, o que é essa escondida? Que vai fazer aquela reunião secreta entre os irmãos, algumas pessoas que vivem nessa prática também, escondidos, levantando calúnia, defamação às escondidas contra o seu próximo. O Senhor diz, eu, o Senhor, demanda dizer, ele, o Senhor, destruirá essa pessoa. O próprio Deus vai destruir essa pessoa. Não é eu, pastor Matias, que estou falando. É a Bíblia que nos declara que Deus vai destruir todas as pessoas que são caluniadoras, defamadoras, que vivem na prática do erro. Amém? As pessoas que vivem caluniando o seu próximo, mas escondida, com aquele montinho de defamador, tu pensas que Deus não está vendo? Tu pensas que Deus não está contemplando tudo que a pessoa faz? Tudo o que nós fazemos, Deus está ouvindo, Deus está observando e está indo para o livro das obras lá no céu. Lembra? Apocalipse, a qual abriu os livros e o livro da vida. O que você pratica vai tudo para o livro das obras. E o Senhor declara aqui bem forte, aquele que difama o seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Ainda tem mais, aquele que tem olhar altivo e coração soberbo, diz o Senhor, não o tolerarei.
Aquele que tem um olhar altivo, o que é olhar altivo? Pessoas arrogantes. Pessoas arrogantes. Pessoas que se acham superior às outras pessoas. Pessoas soberbas, arrogantes. Deus não tolera pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas, pessoas que têm nojo das outras pessoas. Deus não tolera isso. Não adianta. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. É a palavra do Senhor. E existe muito servo de Deus que são assim. Pessoas que são arrogantes, são orgulhosas. Tem um coração soberbo, tem um coração arrogante. Deus não tolera isso, irmão. É a palavra que nos diz. Até para mim ir para o céu, para mim e para você entrar no céu após a morte, eu tenho que limpar a minha alma. Eu tenho que arrancar de mim esse espírito de arrogância, de orgulho. Eu tenho que arrancar de mim esse espírito de mentira, de calúnia. Quantas pessoas estão na igreja, e não são poucas, são muitos que dizem que são evangélicos, que são cristãos, que temem a Deus, porém não praticam a palavra. Levanta a calúnia do seu irmão, levanta a calúnia do outro, defama o seu próximo, defama todo mundo, é cheio de ódio, de amargura, defama todo mundo, ainda diz que está cheio do Espírito Santo. Pelo amor de Deus. A pessoa, quando ela está cheia do Espírito Santo, ela está cheia de Deus. A pessoa, quando está cheia de Deus, ela está cheia da justiça, ela pratica a justiça, ela pratica o que diz a palavra de Deus. Não adianta a pessoa falar: eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu sou profeta. Se vive na prática da calúnia, é orgulhoso, arrogante, não é profeta, não é servo de Deus. Ah, mas prega bonito, cai fogo do céu. Deus não julga ninguém pelas obras, Deus julga pelos frutos de arrependimento, pelos frutos do caráter. O crente, o servo de Deus, tem que ter caráter. E caráter não se compra, se adquire obedecendo a palavra do nosso Deus. Amém? Para que você e eu viemos ter vida eterna no céu, é preciso guardar a nossa língua, parar de defamar nosso irmão. Porque muitos, naquele grande dia, vão pensar: quem você pensava que ia estar no céu, vai estar queimando no inferno. E quem você pensava que estaria no inferno, vai estar no céu. Isso é muito sério. Olha o que diz, olha o que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falou no livro de Mateus, capítulo 20. Olha o que o Senhor Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 20. Para um jovem, esse jovem queria ir para o céu, porém ele queria ir para o céu de qualquer jeito. Mas olha o que Jesus falou a respeito da calúnia. Ele falou várias coisas, mas o nosso tema hoje é sobre a calúnia. Olha o que Jesus fala. Mateus, capítulo 20. Glória a Deus. Capítulo 19, aliás, capítulo 19.
Glória ao Senhor Jesus. Versículo 16 até o 21. Olha o que diz. Mateus, capítulo 16, capítulo 19, versículo 16 em diante. Olha o que diz. Ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna? Olha, escute a palavra. Chegou um jovem perto de Jesus e perguntou: Mestre, que bem farei para ter a vida eterna, para herdar a vida eterna? Agora, olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom só há um. Esse um que ele quer dizer é Deus. Se tu queres, porém, entrar na vida, ou seja, entrar na vida eterna, entrar no céu após a morte ou após o arrebatamento, se queres, porém, entrar na vida, obedeça os mandamentos. Olha, Jesus citou aqui os mandamentos na lei de Moisés, na lei de Deus que Deus passou para Moisés. Olha o que Jesus fala: se tu queres entrar na vida, ou seja, ter vida eterna, obedeça, olha, obedeça os mandamentos. E tem pessoas que falam que nós estamos no tempo da graça. Sim, estamos. Mas Jesus citou os mandamentos. Se eu dizer que eu estou na graça e não amo meu próximo, levanto calúnia, que graça é essa a qual eu estou? Olha o que Jesus citou. Por que me perguntas a respeito do que é bom? Bom há só um, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, obedece aos mandamentos. Aí respondeu o jovem. Perguntou-lhe ele, o jovem: quais são esses mandamentos? E Jesus respondeu: não matarás. Quem odeia, mata o seu irmão. Quem odeia, está matando. Não adulterarás. Quem trai sua esposa ou trai seu marido. Não furtarás, ou seja, não procure roubar nada que é dos outros. Agora, olha só, não dirás falso testemunho. Não dirás falso testemunho, a qual nós estamos aqui pregando. Honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha aí. Jesus citou os 10 mandamentos. Então, se eu quero ir morar no céu com o meu Deus, contemplar Abraão, Isaac, Jacó, Jesus Cristo, os discípulos, é preciso eu praticar a palavra do nosso Deus. E a mensagem de hoje é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Se você fala que serve a Deus e vive levantando calúnia, se arrependa antes de você partir para o outro lado. Porque se partir da forma que está, não herdará o reino dos céus.
Não é eu que estou falando, é a palavra do Senhor. Amém? Que esta palavra de Deus venha abençoar a tua vida, venha abençoar a tua família, que você venha praticar, não só você, que todos nós venhamos praticar esta palavra. Porque Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando você passa a conhecer a palavra, obedecer a palavra, a própria palavra, que é Deus, ela vai libertar o teu coração. Libertar não é só quando manifesta demônio, libertar do mau caráter, da má testemunha, libertar de tudo aquilo que aborrece ao Senhor. Amém? Quero nesta tarde orar por você, em nome de Jesus. E em seguida estarei orando por todos os enfermos, em nome do Senhor Jesus. É o dom que Deus me deu, o dom de cura, de revelação, de avivamento, de poder do Espírito Santo. Mas esse poder, se não tiver caráter, não tiver frutos dignos de arrependimento, não adianta, vai para o inferno da mesma forma. Amém? Quero orar por você neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está no céu, aqui estão os teus filhos que ouviram a tua palavra. Ninguém é perfeito, Pai, nessa terra, mas lutamos para herdar a salvação, a perfeição, através da tua palavra. Que todos, meu Pai, que ouviram esta palavra, que venha dar muitos frutos em nome de Jesus. Esses corações que serviram como terra boa para receber a semente, venha dar muitos frutos para o teu reino. Frutos, Pai, não é só ter dons, não é só ganhar almas, frutos é caráter, frutos é viver como diz a tua palavra. Que todos, meu Pai, sejam abençoados, que o teu povo venha aprender e obedecer a tua palavra. E neste momento, Senhor, envia os teus anjos, cura esta mulher, cura este homem de câncer, de HIV, de AIDS, paralisia, cegueira, perturbação mental. Que o Senhor, Pai, venha obedecer, venha abençoar e curar a todos, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa seja curada, seja livre do mal, seja abençoada, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que você possa cada dia mais praticar a palavra de Deus, em nome de Jesus. Se der tempo, mais tarde, lá para as 5 horas, estarei me trazendo aqui mais uma palavra. Amém? Se não, só amanhã. E sexta-feira estaremos no culto de cura e libertação, a qual eu sou pastor, fundador do ministério, juntamente com a minha esposa Edneia. Fica aqui na rua Criciúma, Ministério Exército do Avivamento, aqui na rua Criciúma, antiga Rua 9, aqui no bairro do Alvorada 3. E quinta-feira, agora, estarei no culto da hora nona, lá onde congrega o nosso irmão em Cristo, missionário Cláudio Duarte, juntamente com os seus pastores que estão lá, são fundadores. Esqueci agora o nome, mas Deus abençoe a todos. Se vocês quiserem ir lá, receber um milagre, receber uma palavra poderosa, uma palavra de libertação, vá lá conosco, vá lá e contemple o que Deus irá fazer em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.